amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. Espero que vocês estejam muito bem junto com suas famílias. Ok, meus amores? Hoje nós temos conteúdo novo. Hoje vamos falar de medidas de área. Medidas de área. Lembra que a gente já estudou perímetro, né? Medidas de comprimento e perímetro. Agora a gente vai ver área. E para começar a nossa aula de hoje, vamos acompanhar a nossa agenda. Gente, a nossa aula 3, viu? Medidas de área e perímetro, retomada do conteúdo sobre medidas de comprimento. Vamos fazer a correção das páginas 103 a 106. E também, para você aplicar o que aprendeu na aula de hoje, vai responder as páginas 107 a 113, ok? E a gente vai começar fazendo a correção da atividade de casa que a tia passou na aula anterior. Vamos lá? Senta aí bem pertinho da tia, com seu material bem confortável para a gente tirar as dúvidas e aprender muito mais hoje. Abram o livro de vocês na página 103. Isso mesmo, livro 3, Farias Brito, página 103. Começando aí pela primeira questão. Questão de número 1, vamos lá? Observe uma borracha, um caderno e um lápis, como os representados a seguir. Depois estime a medida deles. Use a unidade de medida que julgar mais adequada. Você poderia fazer uma estimativa, poderia utilizar uma régua, né, que eu tenho certeza que você tem em casa. Então, vamos lá? Mediu direitinho. Qual é o tamanho da borracha? Quantos centímetros aproximadamente? Lembrando que aqui a gente vai fazer uma estimativa, né? Você pode tomar como unidade de medida uma medida que você julgar adequada. Então, aí, aqui nas minhas medidas, a borracha tem 5 centímetros. O caderno, aproximadamente 30 centímetros. E o lápis, 15 centímetros. Ok? Quantos lápis devem alinhar para termos 1 metro de lápis? E bastante, né? 1 metro tem 100 centímetros, então a gente vai utilizar aproximadamente 7 lápis. Questão de número 2. A questão de número 2, gente, isso é uma questão pessoal, mas só você observando aí, já dá para perceber que os dois, eles utilizaram as mesmas medidas, né? Adriano e Júlio mediram com uma régua a largura, o comprimento e a espessura de uma mesma revista. Veja as anotações que eles fizeram. A Adriana diz que a largura da revista é 20 centímetros, o comprimento 30 centímetros e a espessura 1 centímetro. Já Júlio disse o seguinte: a largura é 20 centímetros, o comprimento 30 centímetros e a espessura 10 milímetros. Bem, a única medida que ele explorou de forma diferente foi a espessura, mas a gente sabe que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, eles obtiveram, sim, a mesma medida. Questão de número 3. Marcelo precisa fazer um trabalho usando 8 pedaços de canudos plásticos, iguais ao da ilustração abaixo. Esse canudo tem 25 milímetros. Quantos centímetros de canudo plástico ele usará no total? Vamos multiplicar, né? 8 vezes 25 milímetros, que vai dar igual a 20 centímetros. Transformação aí de medidas. Agora vamos ver aí o quilômetro. O quilômetro é uma unidade usada para medir grandes distâncias. Aí diz o seguinte, na página 104. Leila e Arthur, leia a conversa entre Arthur e Leila e depois responda as questões. Arthur diz o seguinte: para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. Leila diz o seguinte: isso não é nada. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro da distância. Caminho 1 quilômetro. Letra A. Quantos metros Leila caminha de sua casa até o trabalho? Se ela caminha 1 quilômetro, ela caminha 1000 metros.
Em quais outras situações costumamos usar a unidade de medida quilômetros? Como eu já havia falado anteriormente, o quilômetro é usado para medir grandes distâncias. Então, a gente poderia usar para indicar a distância entre duas cidades, a extensão de um rio e etc. Né? Outras situações, por exemplo, o percurso de uma maratona, também a gente utiliza o quilômetro. Indicamos o quilômetro por 1 km e 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Questão de número 1. Augusto pegou um ônibus para visitar sua avó, que mora a 10 quilômetros de distância da casa dele. O ônibus já percorreu 6.000 metros do caminho. Ele percorreu mais ou menos da metade desse caminho. Gente, o ônibus percorreu mais da metade do caminho, né? Ele percorreu 6.000 metros. Questão de número 2. 3 dias por semana, Marta treina em uma pista de corrida que tem 800 metros de comprimento. Em cada dia do treino, ela dá 5 voltas completas. Letra A. Quantos quilômetros Marta percorre em um dia de treino? E em uma semana de treino? Bem, em um dia, ela percorre 4 quilômetros. E em uma semana de treino, levando em conta que ela só corre 3 dias, nós vamos multiplicar. 3 vezes 4, 12 quilômetros. B. Se Marta correr 1 quilômetro a mais por dia de treino, quantos quilômetros percorrerá em uma semana? Bem, se ela corre 4 quilômetros e ela aumentar 1 quilômetro a cada 3 dias, nós vamos multiplicar agora por 5. Então, ela percorrerá 15 quilômetros por semana. Ok? Chegamos aí agora no perímetro. Perímetro, o que é perímetro? Soma da medida dos lados do contorno de uma figura. Temos aqui, Lígia pintou um quadro retangular, como mostra a imagem ao lado, e agora colocará uma moldura nele. Para isso, ela precisa calcular o comprimento do contorno desse quadro. Quantos metros de comprimento tem o contorno desse quadro? Se aqui embaixo tem 60, aqui também tem 60, porque ele é retangular. Se aqui tem 40, do outro lado também tem 40. O que a gente vai fazer? Somar. 60 mais 40 mais 60 mais 40. 60 mais 60, 40 mais 40, que é igual a 200 centímetros, ou 2 metros. Seguindo, então, mais uma questão de perímetro. Calcule o perímetro de cada uma das figuras, sabendo que todos os lados de cada uma têm a mesma medida. Perímetro, soma da medida dos lados de uma figura. Se um lado aqui, na letra A, tem 1 centímetro, os 4 lados vão ter 4 centímetros. Na letra B, um lado tem 20 milímetros, então os 3 lados em centímetros vão dar 6 centímetros, ou 60 milímetros, né? Que é 20 mais 20 mais 20. E na letra C, nós temos aí um perímetro, a medida do lado de 10 milímetros. Como eu tenho 6 lados, eu vou ter também 6 centímetros, que ele pediu a medida em centímetros, né? A gente sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros. Seguindo aí na segunda questão. Pinte 3 representações retangulares diferentes que tenham cada uma o perímetro de 14 centímetros. Bem, a gente vai fazer a pintura e você pode ter pintado de outra forma, mas aqui seria uma sugestão. Vejam aqui, ó. Você pode pintar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, temos aqui, outra forma seria essa, e ali mais uma forma. Você pode também ter pintado de forma diferente, não tem problema. Seguindo, então, página 106. Novamente, na página 106, vamos falar de perímetro. Não podemos, meus amores, esquecer essa regra. Perímetro, soma da medida dos lados de uma figura. Então, aí nós temos, terceira questão. Há um projeto para a construção de uma pista quadrangular de atletismo, que contornará um parque, mas ainda não se sabe se a medida do lado será 1.200 metros ou 1.400 metros. Letra A.
Qual será a maior medida em metro que essa pista poderá ter? Logicamente, se as laterais tiverem 1.400 metros, seria essa, né? E ela é quadrada, então a gente vai somar 1.400 mais 1.400 mais 1.400, que seria 5.600 metros. Lógico, se a medida for 1.200 metros, será menor, né? E a menor medida será quanto? 4.800 metros. Certo? Basta você somar, porque vai ser um local quadrado, então é 4 vezes a mesma medida. Na questão 4, também nós temos a medida de perímetro. Juliana e seus amigos confeccionaram uma toalha para a mesa do refeitório. A mesa é retangular e mede 6 metros de comprimento por 2 de largura. A toalha que elas confeccionaram tem 50 centímetros de sobra em torno do contorno da mesa, conforme a figura. Qual é a medida de comprimento do contorno da toalha? Então, somando tudo, essa medida terá 2.000 centímetros ou 20 metros. Soma cada uma das laterais e vamos obter esse resultado. Questão de número 5. A medida do contorno do terreno retangular de Gerson é igual a 60 metros. A frente desse terreno mede 10. Se a frente mede 10, gente, e é um terreno retangular, o fundo também vai medir 10. O perímetro total é 60 metros. E aí? A gente vai fazer assim. A pergunta, elabore uma pergunta para a situação descrita. A pergunta seria essa, uma sugestão. Você pode ter elaborado uma outra pergunta referente a esse contexto. Qual a medida da lateral do terreno? Aí a gente vai responder. A lateral mede 20 metros, pois 10 mais 10, que é o fundo e a frente, mais as duas laterais de 20, temos 60 metros, que é o perímetro do total do espaço. Ok? Então, concluímos aí a correção. E agora a gente vai falar das medidas de área, medida de superfície, área. Só ressaltar aqui um detalhe. Quando a gente fala de perímetro, falamos de adição, soma dos lados do contorno de uma figura. Quando a gente vai conhecer área, a gente vai trabalhar agora com a multiplicação, ok? Então, nas medidas de área nós temos. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e pode servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia. Como? Saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol, enfim, quanto você vai precisar para cobrir uma toalha, por exemplo, para cobrir uma mesa. Em relação aí à cerâmica que você vai colocar numa sala, num espaço, existem duas medidas interessantes aí. Quando você vai colocar a medida de uma cerâmica em um determinado ambiente, você pode calcular de duas formas. Para saber quanto de cerâmica vai precisar, você vai utilizar a área, a medida de área. Mas para fazer o rodapé desse mesmo ambiente, você vai utilizar a medida de perímetro, certo? Então, aí você pode trabalhar com as duas grandezas, tanto área quanto perímetro. Seguindo, então, a área de uma superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura, certo? Mais futuramente você vai conhecer como base vezes altura, ok? Dentro das medidas de superfície, das medidas de área, a gente também tem os múltiplos e os submúltiplos, só que agora ao quadrado, levando em conta que área, medida de superfície, se trata também de multiplicação. Então, aqui nós temos os múltiplos do metro quadrado, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro quadrado. E os submúltiplos, que são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Certo? Na lista da esquerda para a direita, cada unidade contém 100 vezes a seguinte, ou seja, é sempre a medida elevada ao quadrado. Lembrando também que, dos múltiplos do metro quadrado, o quilômetro quadrado é o mais usado e dos submúltiplos, o centímetro quadrado é o mais
utilizado. Vamos aplicar aqui, olha aí a história da cerâmica. Mateus está colocando ladrilhos no piso de sua cozinha. Quantos ladrilhos cabem na cozinha de Mateus? Bem, lembra daquela história? Nós vamos multiplicar comprimento vezes largura. Vamos contar quantas cerâmicas eu tenho aqui no comprimento e quantas nós temos na largura. Por quê? Porque a ideia é cobrir o espaço. Então, nós precisamos calcular a área. Observe a ilustração e complete. Quantos ladrilhos cabem no piso da cozinha de Mateus? Eu tenho aqui 5 no comprimento e 6 na largura. 5 vezes 6, 30. 30 ladrilhos. Lembrando que sempre que formos calcular a área de um determinado local, vamos trabalhar com a multiplicação, ok? Aqui temos também áreas de figuras planas. Quanto cabe em uma determinada área? Calcular a área de uma figura plana é medir a região, a porção do plano ocupada por essa figura. Isso é feito comparando-se a figura plana como uma unidade de área. Aqui eu utilizei o U como unidade de área. Quantas partes iguais a essa cabem aqui? A gente pode observar que cabem 6 partes, que é uma medida, a medida total da área. Matematicamente, poderíamos contar aqui, ó, 1, 2 quadrinhos, né? E aqui 1, 2, 3. 2 vezes 3 seriam 6 unidades. Trabalhando matematicamente, também ficaria assim. Isso aqui é a representação gráfica. Mas você poderia só contar aqui, 2 quadrinhos aqui. Multiplica pelos quadrinhos de baixo. 2 vezes 3, 6. Seguindo, então, suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica, tendo cada pedra 1 metro de lado, metro quadrado. Certo? Se é metro quadrado, eu estou falando de área. E se é área, eu estou falando de quê, meus amores? De multiplicação. Basta contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 metros quadrados. Aqui eu cobri a área total que eu queria, certo? Ah, tia, mas eu posso contar a quantidade de quadrinho? Pode, só que é interessante que você aprenda a calcular dessa forma, porque isso vai facilitar a contagem. Você vai obter um resultado muito mais rápido do que se você for contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Então, é melhor você contar 4 aqui vezes 4 aqui, 16. E aqui estamos falando do metro quadrado, unidade fundamental das medidas de área. Perímetro e área. Vamos refletir. O que difere um do outro? Lembra que a tia falou? Quando falamos de perímetro, estamos trabalhando com soma. Quando falamos de área, estamos trabalhando com multiplicação. Não vamos esquecer, vamos anotar aí do ladinho do livro de vocês. Então, temos aqui. Perímetro, soma das medidas do contorno de uma figura. Anote aí no seu livro. A área é o produto ou a multiplicação entre comprimento e largura. Falou de perímetro, falou de soma. Falou de área, falou de multiplicação. Então, aqui nós temos os exemplos. Aqui, nessa figura, eu vou medir o quê? O perímetro, a quantidade de quadrinhos que eu tenho em cada lado. Aqui, eu vou medir a área, certo? Ó, 4 vezes 4, 16. Mais um exemplo aqui, perímetro. Aqui é um retângulo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Perímetro, soma. Se desse lado é 2, meus amores, aqui também é 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 2 mais 3 mais 2 mais 3 é igual a 10. E na área eu vou calcular como? As mesmas medidas. 2 por 3. Comprimento vezes largura. 2 vezes 3, 6. Apesar de os números serem os mesmos, mas o resultado é diferente. Aqui eu tenho 10 centímetros e lá eu tenho 6 centímetros quadrados. Ok? Não vamos esquecer, certo, meus amores? Então, muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar com vocês. Beijo e até a próxima aula. Tchau!